Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor André, de Matemática. Vamos para mais uma atividade da apostila Trilhas na Semana. A gente hoje vai terminar a atividade 1 e, ao invés de dividir ela em três partes, vamos ficar só com duas, porque nessa daqui a gente só vai transcrever as informações do gráfico para tabelas. Malha e malha a gente vai ter que fazer umas continhas de menos. Então, assim, é uma coisa simples. Então, não tem necessidade de dividir ela em três partes. Então vamos fazer agora a parte 2 da atividade 1, e ela vai estar lá nas páginas 102, 103, 104 e 105, tá bom? Para a gente realizar essa atividade, vamos relembrar um pouquinho de algumas coisas que a gente já viu numa aula anterior, principalmente relacionado à análise da informação, que no caso aqui seria a estatística. Então, quando que a gente vai fazer essa análise de informação? Toda vez que a gente tiver um problema que ele precisa ser resolvido, a gente precisa saber como ele funciona, uma situação que ela precisa ser analisada direitinho para a gente fazer comparações entre os valores que a gente está coletando, ou então uma realidade que eu preciso representar numericamente para ter uma visão melhor do que está acontecendo, a gente vai usar essa estatística. Então, a estatística ela vai lidar muito com a informação em si, que a gente já viu lá nos gráficos. O que eu vou fazer com essa informação agora? Eu vou precisar coletar a informação através de uma pesquisa ou de algum levantamento lá de entrevista. Depois eu vou precisar organizar essa informação, separar ela toda bonitinha, em tipos, em tópicos e tudo mais. Depois eu vou ter que fazer uma análise dessas informações que já estão lá organizadinhas, para saber o que aqueles números mostram para a gente. Dentro dessa análise, a gente vai comparar valores para saber se está diminuindo, se está aumentando, o que está acontecendo lá dentro. E aí, com isso, a gente vai conseguir interpretar o que está acontecendo. Então, a gente vai chegar a algumas conclusões, criar algumas hipóteses do que pode estar acontecendo baseado nesses valores que a gente coletou. E, por fim, a gente vai apresentar para o público ou para nós mesmos de uma forma mais visual, que seja de fácil entendimento, né? E aqui, no caso, a gente vai ter o gráfico e a tabela. Então, quando a gente fala de análise da informação de estatística, ela é uma ferramenta muito importante para a gente tomar algumas decisões. Através de uma análise de números, lá de gráficos ou de tabelas, a gente vai ter uma visão melhor do problema que a gente tem lá nas nossas mãos e o que a gente pode fazer para resolver ele. Então, a análise estatística ela vai estar presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, ela vai estar lá, ok? Vamos continuar relembrando algumas coisinhas lá da aula passada, principalmente em relação a tabelas. Então, quando é que eu uso tabelas dentro desse tema? Lembra que a gente falou que a gente vai coletar os dados e aí eles vão estar lá todos misturados, a gente vai precisar organizar eles? Então, é através da tabela, dessa ferramenta tabela, que a gente vai conseguir organizar esses dados direitinho. Então, elas vão servir para a gente conseguir visualizar um grande número de informações, um grande número de dados aí, de valores numéricos, num espaço bem pequeno. E ela vai deixar tudo separado por tipo, por categoria, e isso vai facilitar a nossa leitura e, porventura, vai facilitar também a nossa interpretação dos resultados. Então, quando eu falo de tabela, eu tenho dois tipos de tabela. Eu tenho a tabela simples, que ela vai fazer relações apenas com duas informações, uma informação numérica e uma informação mesmo em relação à categoria, e ela vai possuir praticamente dois tipos de elementos. Nós temos a coluna, que está no sentido vertical, e nós também temos as linhas, que estão no sentido horizontal. Então, a tabela simples ela vai ter uma única informação que vai estar relacionada a um tipo de categoria, tá bom? Já a tabela de dupla entrada, que é a que a gente mais usa, é quando a gente tem que analisar duas informações ou mais relacionadas a uma única categoria. Ela também vai ter colunas, também vai ter linhas, só que a gente vai ter que fazer uma leitura dessas colunas e dessas linhas ao mesmo tempo, para a gente chegar nas conclusões que a gente precisa. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem lá o nome de uma pessoa,
a altura e o peso. Então, ó, não é só uma informação, não é só a altura, não é só o peso. A altura e o peso são duas informações que estão relacionadas ao nome da pessoa. Aí, com base nessas informações, a gente vai chegar a algumas conclusões. Então, a tabela de dupla entrada, ela sempre vai usar muitas informações ao mesmo tempo que vão estar relacionadas a uma categoria. Já a tabela simples, uma única informação relacionada a uma única categoria, ok? Vamos ver agora como que a gente faz a transposição daquelas informações que estão no gráfico, que estão de uma forma visual, para uma forma numérica, que vão ser as informações que vão estar dentro da tabela. Então vamos ver os elementos que vão ter na tabela e vocês vão ver que são os mesmos elementos que tem no gráfico também. Então a tabela também tem um título, assim como tem no gráfico. Ele pode até não ser o mesmo título que tem no gráfico, mas ele vai ter uma relação direta com o assunto que trata o gráfico. Então aqui no nosso exemplo nós temos a tabela e temos o gráfico, nós temos títulos muito parecidos, mas não exatamente iguais. Então os títulos eles podem diferir um pouco, mas eles têm que estar relacionados com o mesmo assunto. Lá no gráfico nós temos os tipos de informação, que são aqueles 2 anos lá falando as cores da barrinha. Na tabela isso também aparece. Então aqui nós temos também os tipos de informação falando qual que é o ano de 2019 e qual que é o ano de 2020. Essas daqui seriam duas categorias. Então, ó, eu já tenho duas categorias relacionadas a outra coisa. Então, não é uma tabela simples. Esse daqui é um exemplo de tabela de dupla entrada. Ela tem várias categorias para a gente analisar ao mesmo tempo. Além disso, nós temos lá o tempo. O tempo na tabela ele vai estar relacionado ao nosso eixo X do gráfico, que ele vai indicar o tempo. Qual que é a semana 1, semana 2, semana 3. Isso também aparece aqui na tabela na forma de categoria. Depois nós temos os valores, que aí sim é o grosso da tabela, são os números em si. Esses valores no gráfico eles são representados pelo eixo Y, que é exatamente até onde a minha barrinha vai. Então eu vou ter que pegar aqueles valores que estão em cima da barrinha, que está meio confuso no gráfico, e vou colocar eles numericamente dentro da minha tabela. E aí, com essa organização de números dentro da tabela, fica um pouquinho mais claro da gente perceber o que está acontecendo com o número, se ele está aumentando, se ele está diminuindo e tudo mais. Então vocês podem ver que as mesmas coisas, as mesmas características e elementos que tem no gráfico, eles também estão presentes na tabela. Então é um jeito diferente da gente mostrar a mesma informação. E, para finalizar, o nosso exercício ele pede a diferença do que está acontecendo com os números de 2020 em comparação com os números de 2019. Então aqui a gente vai ter que subtrair o valor de 2020 do valor de 2019. Então é uma continha de menos simples. Lembra que a gente estava vendo junto com a análise do gráfico o conceito da palavra diferença. E a palavra diferença ela tem tudo a ver com a conta de subtração, né? Então a gente vai ficar muito ligado nisso, na transformação de informações visuais para informações numéricas, de gráfico para tabela, e na conta de subtração que está relacionada com a palavra diferença, tá bom? Vamos então para os exercícios dessa atividade? Essa atividade tem um único exercício, só que tem várias letras. Na aula passada a gente foi até a letra E. E hoje a gente vai da letra F até o final. Então vamos ver a letra F. Ele traz para a gente um esboço de tabela, já com algumas informações coletadas e organizadas. E ele quer saber a diferença que tem dos valores presentes em 2020 para os valores presentes em 2019, em relação às internações que nós temos aí pelo SRAG. Essa tabela ela já traz para a gente todos os números que aconteceram lá de 2019 e 2020. Então vai ser mais focar na parte de fazer a conta mesmo de subtração. Presta atenção no que fala o enunciado do exercício. Você vai usar ou o seu método escrito lá, fazer a continha, ou o seu método mental, fazer a continha na cabeça, ou calculadora, não importa. O que a gente está analisando aqui é o que está acontecendo com a informação ao longo do tempo. Isso não é uma atividade
para aprender a fazer conta de menos, é uma atividade para saber o que está acontecendo com aquela informação. E para isso, a gente vai precisar usar a conta de menos. Então, não importa se você vai fazer essa conta no papel, vai fazer essa conta na cabeça ou vai fazer essa conta na calculadora, é importante que a gente preste atenção bastante nos resultados, tá? Então, não esqueçam, façam aí valor de 2020 menos valor de 2019. E tem uma curiosidade. Nesse exemplo que eu coloquei, já tem um errinho. Presta atenção. Então, lembra que a gente falou na aula passada que às vezes alguns elementos que estão lá dentro vão dar um certo tipo de deslize assim em relação à confiabilidade do gráfico? Se você pega um gráfico oficial, né, no caso aqui do estado de São Paulo, e pega uma tabela e esses números não batem, que nem no caso aqui do exemplo, eu já ficaria desconfiado da credibilidade desse gráfico. Então, para você ver como é uma coisa muito importante para quem está recebendo essa informação. Então, tem que tomar bastante cuidado aí na hora de fazer essa transposição para não ter esse tipo de errinho aqui de discrepância de valores, tá bom? Vamos agora para a letra G. A letra G ele traz de novo uma tabelinha para a gente, só que essa tabelinha vai tratar muito sobre a interpretação da informação. Então a gente vai usar essa tabela que a gente acabou de construir, com os valores das diferenças, e vai pensar sobre o que está acontecendo com os números relacionados nela. Então aqui ele já dá um exemplo feito de uma hipótese do que está acontecendo e ele quer que você escreva a justificativa dentro dos campos que estão presentes aqui na tabela. Então, será que você tem certeza que a resposta é não na sua justificativa? Será que você tem certeza que a resposta é sim na sua justificativa? Ou será que você vai precisar de mais dados para ter uma resposta de sim ou de não? Então, dependendo da análise que você fizer em relação a essas outras duas informações que estão na tabela, vocês vão colocar dentro desses campos. Se você tem certeza que não, se você tem necessidade de ter mais informação para ter uma resposta mais concreta, ou se você tem certeza que sim. Então, coloque a justificativa aí dentro, relacionada à hipótese que está do lado, tá bom? Já a letra H, ela continua querendo que a gente use o nosso exercício aqui, o nosso cérebro, em relação à interpretação, só que ela vai dar algumas frases e ela quer que você marque o X nas frases que você acha que estão corretas. Então você vai utilizar aquela tabela que você acabou de fazer, vai utilizar o gráfico também, porque o apoio visual é importante, e você vai ver o que, que você acha que está certo ou que está errado aqui. O que for verdadeiro, você faz um xizinho. O que não for verdadeiro, aí vai ter relação com o exercício I. Você vai pegar essa frase que não é verdadeira e vai reescrever ela de uma forma que torne ela verdadeira. Então presta bastante atenção. Dentro dessas frases, às vezes tem algum detalhe que ele vai indicar uma informação um pouco falsa, ou seja, uma informação que não está tão correta quanto ela deveria. Então, essa frase você não assinala, mas na letra I você reescreve ela de uma forma correta, ok? Já na letra J, a gente vai pegar as informações que estão no gráfico, as informações visuais, e transformar aqui em informações numéricas, que são as informações para a tabela. Lembra que né, no começo dessa atividade aqui, dos exercícios dessa atividade, a gente estava lidando com uma tabela que já tinha essas informações. Ela já trazia prontinha, a gente só tinha que fazer a conta de menos. Agora a gente vai coletar essas informações e trazer do gráfico para a tabela. Então são aqueles números que estão relacionados às barras lá no gráfico. Então não esquece, a barra azul claro, ela é de 2019. A barra azul escuro, ela é de 2020. Então, peguem essas informações que estão relacionadas a essas barrinhas e coloquem aqui na tabela para a gente ter uma informação
dupla, visual e numérica. Já a letra K, ele vai querer uma resposta um pouco mais pessoal. Ele quer saber que tipos e quais dicas de prevenção você vai dar para as pessoas não sofrerem da síndrome respiratória aguda grave. Então faça o comparativo com o Covid mesmo. As formas de prevenção são muito parecidas, né? Lembra que o Covid ele é uma, entre aspas, evolução dessa SRAG, né? É uma SRAG um pouco mais agressiva. Então, as formas que a gente tem para se prevenir do Covid são as mesmas formas que a gente tem para se prevenir do SRAG. E dica, pode pedir para alguém da sua família, para algum colega seu, te ajudar nessa questão. Porque às vezes ele está pensando em alguma coisa que você não pensou antes, mas que é importante para se prevenir também. Então, a opinião deles, a contribuição que eles podem trazer para o seu trabalho é muito importante e é muito legal. Então, coloquem aí o que vocês acham que a gente pode fazer para se prevenir dessa doença e a contribuição dos seus colegas ou dos seus familiares também, ok? E aqui a gente termina a nossa atividade da semana e termina a atividade um de vez. E eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho como funciona esse negócio de interpretar gráfico, de interpretar tabela, de colocar informação gráfica para informação numérica. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho, porque gráfico e tabela vão estar presentes na nossa vida para sempre, uma quantidade muito grande. Vocês devem estar vendo agora nas eleições que gráficos e tabelas aparecem em qualquer canal que você passar, em qualquer site que você acessar. Então são coisas que a gente, são ferramentas que a gente utiliza muito e que a gente precisa estar em contato com elas para entender como elas funcionam, tá bom? Então qualquer dúvida que vocês tiverem ainda da atividade, não esqueçam de me mandar mensagem. E vou deixando o recadinho que eu sempre deixo. Fiquem bem, se cuidem, cuidem da família de vocês. Até a próxima atividade. Um abraço e tchau, tchau.